Nós hoje teremos um momento especial ao final do culto, antes do final do culto, após o sermão, porque nós vamos orar ao Senhor, abençoando a vida da pequenina Joana, filha de Fernanda e Davi. E depois eu vou explicar isso com mais detalhes, que a prática da Igreja Presbiteriana do Brasil... Me dá um retornozinho do meu microfone, por favor, Diogo. A prática da Igreja Presbiteriana do Brasil, a doutrina da nossa fé, é que nós batizamos as nossas crianças, Os pais trazem os filhos para serem batizados conforme a nossa teologia, que eu não tenho tempo e nem é oportuno que eu queira explicá-la agora, neste momento. Mas esta é uma prerrogativa aos membros da igreja, porque o nosso batismo infantil, ele é para a introdução da criança ao corpo de membros da igreja, para ela se tornar membro da comunidade de fé através da fé dos seus pais. Fernanda não é membro da igreja, Davi não é membro da igreja, Luzinete, vó de Joana, assim é. Então Fernanda me pediu se nós podíamos orar apresentando Joana ao Senhor, e nós faremos isso com a maior alegria aqui. A família está aí, os bisavós que vieram lá de Paranaguá, e que eu tive a oportunidade de conhecê-los quando visitei Fernanda e Davi nesta semana. Então nós vamos orar e fazer este momento ao final. Irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar nas telas, que estará projetado o texto. E eu preguei durante 2 domingos, no mês de maio, o mês da família. Eu preguei 2 domingos a parábola do filho pródigo. E preguei a parábola do filho pródigo na perspectiva da família, tomando a parábola do filho pródigo como uma metáfora das nossas relações familiares. E nós passamos então pelo arquétipo do filho mais novo, aquele que foi embora. Nós passamos pela imagem, pela mensagem do filho mais velho, aquele que fica na casa do pai, ainda que do mesmo modo que o outro, amargurado, ressentido. E nós passamos pela figura do pai amoroso. E falamos destes papéis e destes comportamentos como uma metáfora que representa um pouquinho do como nós temos vivido, ou pelo menos como deveríamos viver no âmbito das nossas relações familiares. E eu confesso a você que o capítulo de Lucas, capítulo 15, é um dos textos bíblicos que eu sou mais apaixonado. Eu já perdi a conta quantas vezes eu preguei o sermão na parábola do filho pródigo. Várias vezes. E o mais impressionante é que nas dezenas de vezes que eu preguei o filho pródigo, a mim sempre me soa, não sei a vocês, mas a mim sempre me soa um sermão novo. Novas mensagens, novos aprendizados, novas compreensões, como se o texto fosse por si só inesgotável, sabe? E nesse mês de maio que eu me debrucei mais uma vez, voltei à parábola do filho pródigo, sabe quando a gente se apaixona de novo, E me encantei outra vez pelo texto, e eu falei, eu vou pregar o filho pródigo de novo. Então eu vou pregar uma série de sermões em 3 domingos, a começar por hoje, onde eu vou falar cada domingo de um personagem da parábola. Vou falar hoje do filho mais novo, depois no próximo sermão eu vou falar do filho mais velho, e no outro e último sermão eu vou falar do pai e do amor do pai. E nesse contexto nós vamos caminhar, só que agora eu não vou mais falar do texto, é o mesmo texto que preguei há cerca de 2 domingos atrás, mas agora eu não vou mais falar do texto na perspectiva da família. Eu vou falar do texto na perspectiva daquilo que ele significa como sendo uma mensagem da história da salvação. E esse texto, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, é um texto
riquíssimo e poderoso, porque talvez não haja da boca de Jesus, opinião minha, viu, irmãos? Não é nem de nenhum comentarista bíblico ou de algum teólogo, é opinião exclusiva minha. Não há na boca de Jesus nenhum outro texto onde fique mais claro e mais transparente, na minha opinião, a história e o modo como Deus nos salva e o amor do Pai. O texto de Lucas capítulo 15, e eu vou comentar sobre ele antes de lermos. Nós não vamos ler o capítulo todo, vamos ler apenas o fragmento do filho pródigo, a partir do versículo 11. Ele é um texto que está em contraste com o capítulo 14. Quando nós começamos a ler o capítulo 14, nós vamos encontrar no capítulo 14 Jesus indo a uma festa, a um banquete, na casa de pessoas religiosas. Irmãos, e é muito impressionante para mim como Jesus fica desconfortável no meio dos religiosos. Isso me leva a pensar o quanto é desconfortável para Jesus dividir a mesa com gente que acha que porque é religioso, porque segue ritos, é melhor do que os outros, sabe? Jesus tem uma má vontade, desculpa a expressão que eu estou atribuindo a Jesus, né? Mas Jesus tem uma má vontade com essa gente, sabe? Com essa gente hipócrita, com essa gente que ele chama de sepulcro caiado, sabe? Gente que vive uma estética de religião, de religioso, de gente boa, de gente crente, mas que por dentro está podre, sujo. Porque vive uma religião centrada em si mesmo, nos seus comportamentos, na sua moral ilibada, mas que não tem aquilo que é essencial. Tiago, irmão do Senhor Jesus, na sua epístola, ele diz: a verdadeira religião, sabe qual é? É cuidar dos pobres, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Esta é a verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que nos faz pessoas melhores para o mundo, pessoas melhores para o outro. Não adianta você querer ser bom para Deus, não adianta você querer ser bom para si mesmo, não adianta você querer ser uma pessoa que se afaste do pecado para ser uma pessoa pura e ir para o céu, porque se a sua fé e se a sua religião não te tornou uma pessoa melhor para o próximo, ela não serve para nada. Não serve para nada. E o capítulo 14, quando Jesus entra naquele banquete com aquela gente poderosa e aquela gente religiosa, fariseus, saduceus, mestres da lei, Jesus tem uma palavra amarga para eles. Depois leia em casa o capítulo 14, que você vai ver e vai constatar com seus próprios olhos como Jesus denuncia o modo como eles querem aparecer, o modo como eles querem poder, o modo como eles desejam visibilidade, o modo como eles querem reconhecimento, o modo como eles querem ostentar a sua religião e o seu status religioso para os outros. O capítulo 14 é todo recheado disso. Em todas as parábolas que Jesus conta no capítulo 14, ele fala de um julgamento no final que será implacável. É muito interessante, irmãos, que eu não encontro em todo o Evangelho Jesus falando a respeito de juízo de Deus
para os pecadores. Procura, eu desafio você a encontrar Jesus falando com uma prostituta, com um publicano, com um pecador de qualquer ordem, onde Jesus apresente para eles o juízo do inferno ou o castigo de Deus para ele. Você não vai encontrar. Você só vai encontrar Jesus falando de juízo de Deus para os religiosos, para a gente religiosa. É impressionante. E é exatamente isso que acontece entre o capítulo 14 e o capítulo 15. Porque no capítulo 14, onde Jesus encontra os religiosos, as suas parábolas são de juízo e condenação para eles. Mas no capítulo 15, o texto do capítulo 15 começa dizendo assim: aproximavam-se de Jesus os publicanos e pecadores para os ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então veja, Jesus fica à vontade na mesa com os pecadores. Não é tão estranho, irmãos, que esta religião, que diz ser a religião de Jesus, chamada de cristianismo, vive criticando e apontando o dedo para os pecadores, enquanto Jesus sentava à mesa e comia com eles. E na mesa com os pecadores, Jesus conta 3 parábolas, que são para mim os textos mais lindos de todo o Evangelho. A parábola da ovelha perdida, onde um pastor perde uma das suas 100 ovelhas, e ele deixa as 99 no aprisco, e vai buscar aquela que se perdeu, e traz ela de volta nos ombros. E nesta parábola, que Jesus conta para os pecadores, não tem ameaça do inferno, não tem fogo consumidor, não tem juízo de Deus, só tem o amor de Deus que vai buscar quem se perdeu e trazer de volta para casa. E no final, tem uma festa. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola da dracma. A dracma era uma pequena moeda, normalmente de prata. E aquela mulher tinha algumas dracmas e uma delas se perdeu. Os comentaristas acreditam que o texto está se referindo a um tipo de dracma e de moeda que era muito comum ser usada nos enfeites de cabeça de casamento. E havia uma quantidade de dracmas que eram penduradas naquele enfeite de casamento. E aquela mulher perde exatamente uma dracma daquela coroa, daquela tiara de casamento. E o texto diz que ela para tudo, que ela acende uma lanterna. Não é dessas da pilha Halvac, mas daquelas de barro que colocava o óleo dentro e que tinha um pavio aqui, e acendia o pavio e o óleo ia alimentando o pavio. Isto era uma lanterna daquele tempo. E ela varre a casa exaustivamente até encontrar a moeda que se perdeu. E quando ela encontra, ela chama as vizinhas e mais uma festa. E por último, Jesus conta a parábola do filho pródigo, onde um filho vai embora da casa do pai e depois volta arrependido. E no final da história, o que tem? Outra festa. Portanto, quando Jesus está na mesa com os religiosos, as histórias terminam em juízo, em castigo. Mas quando Jesus está na mesa com os pecadores, é sempre uma história de amor. Sabe por quê?
Porque o religioso é exatamente aquele cara que tem a presunção de que ele vai ser salvo porque ele é bom. E o pecador é exatamente aquela pessoa que sabe que não merece, mas ainda assim, Deus é capaz de amá-lo e de acolher para si. Vamos ao versículo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 15. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai o repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Irmãos, a história deste moço é a nossa história. Jesus não está falando aqui de coisas tão pequenas e banais, ou melhor, não pequenas e banais, desculpe, que são coisas sérias, mas tão contingentes como alguém que de repente foi embora da igreja, sabe?
Porque a gente sempre gosta de falar do filho pródigo como se tratando de alguém que um dia esteve na igreja e foi embora da igreja e depois volta, enfim. Não, não é disso que a parábola está falando. Esta é uma parábola que fala de uma realidade cósmica, de um acontecimento que se deu no universo. Ela fala da relação de um pai com o seu filho. Ela fala da relação de Deus com a sua criação. Do pai amoroso com aqueles que ele criou e formou para serem seus e para viverem debaixo do seu amor e do seu cuidado. Essa é uma história que acontece lá no Éden. Este diálogo deste moço com seu pai, quando ele diz: dá-me a parte dos bens que me cabe. Que em outras palavras, naquela cultura significa dizer: para mim é como se o Senhor tivesse morrido, eu quero viver a minha vida por minha própria conta. Este diálogo foi o diálogo que aconteceu no Éden, no poema da criação, entre o homem e o seu Criador. Porque o simbólico de comer do fruto proibido nada mais é do que o homem decidir que ele quer viver a sua vida à mercê da sua própria vontade. A revelia do amor e do cuidado do seu Criador. Ao dizer para o pai: eu vou embora de casa, viver por minha própria conta, foi isso que Adão disse no Éden, quando intentou, ouvindo o ludibrio da serpente, dizer: você não precisa de Deus. Você pode ser senhor da sua própria vida. Você pode tocar a sua própria existência. Você pode ser dono da sua história. E por que ter um Deus que vai dizer para você como você tem que viver a sua vida? Porque Satanás, a serpente, dizia: porque se comer do fruto, você será como ele. E é isso que Deus não quer, que você não dependa mais dele. A história do Éden está traduzida em teologia pura pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo descreve a natureza do pecado do Éden. E qual seja esta natureza? Paulo diz: o homem, criatura, decidiu adorar mais a coisa criada do que o Criador e voltou-se para si mesmo. Então Deus os entregou à sua própria sorte, para viverem segundo as suas próprias paixões, aos seus próprios afetos, aos seus próprios apetites. Essa é a história que está acontecendo entre este moço e o seu pai. É a nossa história com Deus, quando nós, ao existirmos, fomos viver a nossa vida, a revelia do amor daquele que nos criou, e fomos viver a vida longe da casa do Pai. Essa é a nossa história, essa é a sua história, esta é a minha história. Todos nós somos peregrinos e distantes da casa do Pai. Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram, e foram destituídos da glória de Deus,
separados da glória de Deus, e por isso carecem e precisam de novo de uma graça que possa nos restaurar. Henry Nouwen, que aliás é o autor do mais lindo livro que eu já li sobre o filho pródigo, eu já disse isso aqui dezenas de vezes, e ele escreve não olhando para o texto bíblico, o livro é lindíssimo, porque o Nouwen não escreve o livro lendo Lucas. Ele escreve o livro a partir de horas e horas que ele ficou sentado no Hermitage, no museu, na Rússia, de frente para o quadro do Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo, que é um quadro lindíssimo. E ele escreve o livro tratando de cada detalhe daquela pintura. E esse livro é apaixonante, mudou toda a minha perspectiva de relacionamento com Deus. Nouwen diz: o filho pródigo não perdeu apenas a herança quando gastou tudo, ele perdeu a si mesmo. Longe de Deus, irmãos, nós não perdemos só as benesses daquilo que Deus tem para nós, nós nos perdemos a nós mesmos. Nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos nosso propósito. Estar distante, numa terra distante, é a história de toda a humanidade, porque nós fomos criados para viver em comunhão com Deus, mas fomos buscar em lugares vazios e desertos que não podem sustentar a nossa alma. Irineu de Leão, no século XII, dizia: em Adão, a humanidade se afastou de Deus e se perdeu de Deus, mas em Jesus nós somos convidados a voltar, somos chamados a recapitular a nossa vida nele. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, é um caminho para você voltar para casa. O Evangelho é um caminho para você voltar para casa. E por mais que esta palavra pareça ser dita para alguém que está distante, talvez ela tenha muito significado para você que está na igreja. É fato que o filho mais velho, aquele de quem eu vou falar no próximo sermão, ele dialoga muito mais conosco, religiosos, do que o filho mais novo. Mas quantas vezes nós estamos caminhando na igreja há tanto tempo e essencialmente nós estamos perdidos, distantes de Deus, perto da religião, mas longe do Pai, longe de casa. O Evangelho é um convite para voltar para casa. E este menino pegou os bens que tinha e disse ao pai: dá-me a herança, para mim você morreu. E a gente foi viver a nossa vida longe de Deus. A terra distante, esta é a primeira coisa que eu quero falar a respeito deste moço, que a terra distante é a ilusão de autonomia. Aliás, a maioria de nós vive querendo e desejando isso, autonomia. Quando a gente vira adolescente, e eu não sei se você lembra, já tem tanto tempo, né? Não sei nem se a gente lembra, mas quando a gente vira adolescente, a gente começa a ter aquele desejo do tipo assim: ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. A gente é tão trouxa, mal a gente sabe
Quantas influências estão conduzindo nossa vida e nosso pensamento, e a gente acha que a gente é autônomo, e a gente acha que a gente está fazendo o que a gente quer, quando na verdade estamos fazendo o que foi ditado para nós como regra de comportamento e de conduta pela sociedade, pelos amigos, por pressão social, pelas redes sociais, pelas mídias, pelas ideologias. Nós somos... o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ilusão. O livre-arbítrio é uma ilusão. Porque nós somos condicionados desde sempre. Você só é quem você é porque você nasceu no lugar que nasceu e é filho de quem você é filho e morou na casa, nos bairros e nos lugares que morou e teve as amizades que teve. Você é fruto disso tudo, suas escolhas, seus pensamentos, suas ideias, suas ideologias, tudo que você crê. Sua religião também é fruto disso, porque afinal de contas, se você nascesse lá no Kuwait, lá na Arábia Saudita ou lá no Japão, talvez você não fosse cristão. O livre-arbítrio é uma ilusão, irmãos. É uma ilusão. E nós fomos iludidos pela serpente a querer ter autonomia. Por que eu tenho que viver segundo os mandamentos de Deus? Por que tem que haver um Deus a quem eu deva submeter a minha vida? Sabe por quê? Porque este ser que te criou, soberano, eterno, perfeito, doce, amoroso, lindo, sublime, maravilhoso, encantador, este Deus ama você de modo tão profundo, e tudo que Ele faz e fez é para o seu bem. Enquanto todo o resto do mundo que te influencia, te conduz, te condiciona e controla, na verdade, o seu pensamento, suas ideias, suas ideologias, seus valores, seus princípios, não tem nenhum compromisso com a sua vida. Mas este Deus ama você. Mas o mundo, quando a fome chega, quando a miséria chega, quando a tragédia chega na sua vida, ninguém estará lá. Mas este Deus estará sempre de braços abertos para você. Autonomia é uma ilusão. Você já parou para pensar no que significa a palavra autonomia? Auto significa para si mesmo. E nomos, de onde vem nomia, autonomia. Nomia vem de nomos. Nomos significa lei. Portanto, autonomia significa uma lei própria, uma lei para si, um critério que é só seu. Foi isso que o homem escolheu. Eu quero fazer a minha própria lei. Tem um compositor da música popular que eu adoro, ele morreu cedo, morreu aos 50 anos. Não sei se você já ouviu alguma vez um cara chamado Vanderly. Alguém conhece? Pois é, arte pura, poesia pura, lindíssimo, maravilhoso. Mas ele tem um trecho de uma poesia, de uma canção dele, que é uma oração, que reflete muito deste nosso desejo de ir para esta terra distante, buscar a nossa própria vida, a nossa autonomia. É uma canção que ele diz: ó Pai, dá-me o direito de dizer coisas sem sentido, me reinventar, ser meu próprio Deus. Essa é uma das partes da canção. Ser meu próprio Deus. Esse é um desejo do homem. E esta geração que nós estamos vivendo hoje, mais do que qualquer outra geração, tem sido uma geração aversa a qualquer conceito de lei que venha de fora para ele. Porque a autonomia é um princípio onde a lei é interna minha e é de mim para fora. Eu determino
o que é, como é, o que quero, o que não quero, o que aceito, o que não aceito, o que é certo, o que é errado. Sou eu mesmo que determino isso. E viver com Deus é permitir-se ser tocado por princípios que vêm de Deus para você. O problema é que as pessoas acham que ser cristão e servir a Deus e que buscar a verdade da Bíblia e do Evangelho é como ler um livro de regras de um Deus ou de um Senhor para os seus servos. Mas a Bíblia não é um livro de regras de um Senhor para servos. A Bíblia é um livro de conselhos de um pai para o seu filho. A Bíblia é um livro onde há um Deus. O salmista Davi diz assim: as tuas palavras refrigeram a minha alma, a tua lei é perfeita. O Evangelho é doce. E talvez ele não tenha nada a ver com esta ideia que a religião apresentou para você. É possível que o Deus que tenham apresentado para você seja o Deus da religião, o Deus das regras, o Deus dos ritos, o Deus que controla o seu comportamento, o Deus que castiga você a cada deslize, o Deus implacável que você tem que ter medo dele. Talvez a religião tenha te falado deste Deus, mas Jesus nos ensinou a conhecer um Deus que ele apresenta nesta parábola como um pai amoroso, que ama você. E neste sentido, o maior pecado deste filho não foi a imoralidade, não foi gastar o dinheiro com prostitutas, não. Mas a crença, falsa ideia de que ele poderia construir identidade independente e longe da casa do pai. E essa também é a tragédia do homem moderno. Porque esta é a tragédia do homem desde a queda. Ele procura significado nos bens, na posse, nas posses, no poder. Ele procura significado e segurança no sucesso, na visibilidade, no reconhecimento. Ele procura valor na aprovação das pessoas, no olhar do outro. Mas a fome chega. E a fome muitas vezes nos abre espaço para a misericórdia de Deus, para que Deus se revele a nós. Mais uma vez citando Irineu diria: o homem longe de Deus, ele não deixa de existir, mas ele deixa de viver vida plena. E Jesus quer que você tenha vida plena. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esta abundância aqui não é abundância de dinheiro, não é abundância de bens, não é abundância material, é abundância de vida. É vida plena. Talvez alguns de nós estejamos tentando saciar a alma com aquilo que jamais pode alimentá-la. E esse moço, quando viu aqueles caras dando comida para os porcos, ele diz: eu queria que eles dessem um pouco daquela comida para mim. Sabe, irmãos, 90% de tudo que você concebe como inferno, sabe, o inferno, a religião cristã adora falar do inferno. 90% de tudo que você compreende e conhece sobre o inferno não é bíblico. O inferno do cristianismo, na sua maior parte, não é bíblico. Mas esse é assunto para outro debate.
Porque o inferno do cristianismo tem muito mais a ver com os conceitos gregos de inferno, com o inferno de Dante Alighieri, do que efetivamente com o significado do inferno segundo as Escrituras. Inferno é estar longe da casa do Pai. Inferno é uma vida vazia, inferno é uma vida sem significado, inferno é uma vida sem sentido, inferno é a escuridão do nada, inferno não é um lugar onde tem chamas de fogo e um bichinho com rabo e chifre e um tridente espetando você. Isso é mitologia, superstição, isso é sincretismo e uma série de construções equivocadas que a religião foi construindo e idealizando para colocar medo nas pessoas, para que elas viessem para Deus através do medo. Inferno é viver uma vida longe da casa do Pai. Aí começa toda a perdição, aí começa todo o vazio, aí começa toda a perda de identidade, aí começa Deus que fez você para ser conforme a sua imagem, a semelhança, e de repente você torna-se alguém sem significado, vazio, sem sentido, sem propósito, sem esperança, quando o Deus que te criou te fez para a eternidade, para a vida plena. E aquele moço, ele diz: quantos servos do meu Pai, eles têm abundância na casa do Pai, e eu aqui estou vivendo miseravelmente. Esta é a consciência do inferno, este é o pavor do inferno, está longe de Deus, está no vazio de Deus. O salmista, em dado momento, ele diz assim: angústias do inferno se apoderaram de mim. E quando ele diz isso, quando ele estava num lugar de chamas ardentes? Não, ele disse isso quando ele estava num lugar vazio, sem Deus, sem esperança, temendo, desesperado, longe da casa do Pai. Aí ele diz: angústias do inferno de mim se apoderaram. Deus quer te livrar destas angústias. E a segunda coisa que eu quero dizer e dividir com você nesta manhã é essa. Quando o texto diz, veja, nós estamos aqui em Lucas 15, no versículo 17 diz: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou morrendo de fome? Cair em si, irmãos, é o princípio da conversão. Henry Nouwen diz que este é um momento decisivo. Existem alguns teólogos que dizem que a conversão é quando você toma consciência que é pecador e que precisa do perdão de Deus. Eu gosto do conceito de Irineu e gosto do conceito de Henry Nouwen quando ele diz: a conversão é quando você toma consciência e cai em si a respeito de quem você é. Porque veja, quando este menino cai em si, ele diz assim: na casa do meu Pai. Isso é maravilhoso, isso me emociona. Porque veja, ele não diz na casa daquele homem que eu disse que para mim estava morto e que eu não considero como ninguém na minha vida. Não é isso que ele diz. Quando ele cai em si, ele diz: na casa do meu Pai. Conversão é você tomar consciência quem é você diante do Deus que te criou e saber quem você é. E quando você toma consciência de quem você é, você não vai aceitar nada menos do que isso na sua vida. Eu não deixo a casa do meu Pai, porque eu não aceito nada menos do que toda honra, toda glória, todo amor, toda virtude, toda alegria, toda dádiva de vida que eu tenho na casa do Pai. Eu sou filho do Deus que criou o universo, e nada lá fora é mais precioso do que esse amor. Aleluia!
conversão é tomar consciência de quem nós somos diante de Deus. Ele diz: na casa do meu Pai. Mesmo se achando indigno, porque ele diz: eu não sou merecedor de voltar para lá e ser recebido como filho, mas mesmo tomado de culpa, ele não perde a consciência de que ele é filho. E é isso que a graça de Deus faz, e é isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo faz conosco na conversão. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Filhos de Deus. E ele se recorda de casa, e ele se recorda do Pai, e ele se recorda de que havia pão em abundância. Cristo veio recapitular em si a humanidade perdida, nos conduzindo de novo para o propósito para o qual fomos criados. Se arrepender, então, irmãos, diante de Deus, não é sentir culpa, é despertar, é tomar consciência. Se arrepender diante de Deus é lembrar que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, eu vim dele, é ele que me sustenta, e é para ele que a minha vida foi constituída. Sabe, irmãos, não há nada mais precioso do que a gente poder viver a experiência do batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? O que é o batismo com o Espírito Santo? É aquela experiência que Jesus viveu no Jordão, quando o Espírito Santo desce sobre ele. Baixou aqui, Diogo? Perdi um pouco de áudio aqui, não sei o que foi. Acho que é o resfriado, viu, irmãos? Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, sabe o que acontece? Jesus ouve uma voz que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Aleluia! Quando você se converte e é regenerado pela obra do Espírito Santo de Deus, esta é a voz que você ouve no seu coração, que você é um filho amado e que alegra o coração do Pai. Aleluia! E isso ressignifica qualquer coisa que alguém já tenha dito a respeito de você. Qualquer crítica, qualquer desmerecimento, qualquer ofensa que você tenha sofrido, qualquer preconceito que você sofra na sua vida, quando você ouve Deus dizer: você é meu filho amado, que me dá grande alegria, tudo dentro de você vai se ressignificar. Aleluia! E é preciso que você entenda que você não precisa se tornar uma pessoa digna para você voltar para a casa do Pai. E é preciso que você entenda algumas coisas, e uma delas, e eu não sei se você percebeu, que ele ensaiou um discurso. Você lembra qual foi o discurso que ele ensaiou para voltar para casa? Ele diz assim: eu vou voltar e eu vou dizer o seguinte para o meu pai. Olha o discurso dele: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um dos teus empregados, como um dos teus servos. E ele voltou para casa, ensaiando esse discurso no caminho. Quando meu pai chegar, eu vou dizer que eu não mereço. E porque eu não mereço, eu vou aceitar que ele me trate como um servo,
Só que servo aqui é uma palavra mais feia do que parece. A Bíblia, a tradução Almeida que a gente usou e leu, traduziu como empregado. O grego original, a palavra é doulos, que significa escravo. Trata-me como um dos teus escravos. Essa é a consciência de culpa que o pecado nos traz. De que Deus vai nos tratar com castigo. De que você não merece, de que você não é digno. E ele vem com esse discurso pronto. A mente dele está tomada desta consciência de culpa. Quando ele pisa os pés no horizonte, o pai vem correndo ao encontro dele e se lança no seu pescoço. Você já parou para pensar que o retorno dele acontece antes da dignidade dele ser restaurada? Ele não volta limpo, ele não volta com vestes dignas, ele não volta com os pés calçados, ao contrário, ele volta descalço. Ele volta totalmente destruído daquilo que um dia foi. E essa é uma coisa que você precisa entender. A única coisa que nós precisamos é voltar, só voltar. Não tem que consertar nada, não tem que remediar nada, não tem que tentar mudar coisa nenhuma, é só voltar. É só voltar. E quando você volta para a casa do pai, ele ensaiou o discurso e ele disse: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Qual é a próxima parte do discurso? Já não sou merecedor, digno de ser chamado seu filho. Ele não consegue dizer isso. E sabe por que ele não consegue dizer? Porque o pai não deixa. Porque quando ele diz a primeira frase, pequei contra os céus e pequei contra ti, o pai interrompe a fala. Veja, vamos para o texto, versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Via ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você já parou para ver que o beijo e o abraço do pai precede qualquer discurso de arrependimento? O amor do pai antecede a sua capacidade de pedir perdão. O amor de Deus por você não está limitado ao quanto você está arrependido, mas ele ama você porque nunca deixou de te amar. E o pai o beijou e o abraçou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. A próxima frase é ela: trata-me como um dos empregados. E é nessa hora que o pai o interrompe. E o pai o interrompe e diz assim: o pai, porém, disse: tragam depressa a melhor roupa e veste nele. Aleluia! Filho de Deus nunca será tratado como servo. Jesus diz: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Aleluia! A nossa relação com Deus não é a relação de servos com um Senhor, apesar que a religião nos ensina isso o tempo todo. A gente ora até de forma rebuscada: Senhor Deus, ouve os teus servos, Senhor, enquanto Jesus diz assim. Quando você orar, você diz assim: Pai nosso. Aleluia! Já parou para pensar nisso? Jesus não diz assim: chama ele de Senhor. Não! Jesus diz assim: quando você orar, você diz assim: Pai nosso. Não, você não vai me chamar de Senhor. É isso que o Pai está dizendo para ele. Você vai me chamar de Pai.
veste nele a melhor roupa, calça, sandália nos pés dele, bota um anel. Sabe o que é o anel? O anel é o símbolo da família, é o brasão da família. Bota um anel para todo mundo saber que ele é meu filho. Ah, mas ele andou com prostituta. Ah, mas ele já fez um monte de coisa. Ah, mas olha a vida que ele viveu. Ele é meu filho. Não importa por onde você andou, Deus te acolhe como pai. E eu termino dizendo que é na cruz, viu, que Deus nos dá esse abraço. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, havendo Cristo morrido na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Ali na cruz, Deus te deu este abraço, e te beijou, e disse para você, que você é filho, e que se Ele não te acusa dos teus erros e do teu passado, ninguém nesta igreja, ou fora dela, tem o direito de fazê-lo. Seja bem-vindo à casa do Pai, porque Ele ama você. Amém. Aleluia.